3, 4. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together on suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Olá, meus amigos que curtem o nosso programa Ana Catarina Show, hoje aqui no Rio Mafra Mix. Estamos aqui com a presença com a banda Demodé, com alguns dos participantes. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a você. Vamos aqui se identificar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Eu sou a Tânia Ferreira, sou vocalista da banda Demodé. Eu sou o Rafael Ciola, sou vocalista da banda também. Eu sou o Jeff, sou o guitarrista da banda Demodé. Então, a gente fez o convite a essa banda conhecida aqui na nossa cidade de Rio Mafra, porque vocês tocam rock antigo. Isso, rock clássico. Rock clássico, de que ano, assim? De 50 a 70 com alguma coisa, de 80, na verdade. Assim, os clássicos agora eles estão meio elásticos, né? Porque a gente já está em 2022, quase 2023, né? Então, bem na verdade, se for até o ano 2000, já é clássico, se for ver, né? São 20 anos atrás. Mas o nosso repertório básico vai dos anos 50 até os anos 80. E vocês, assim, a profissão de vocês, tem alguém que só trabalha com música? Eu daí. O Jeff sou eu, único. Músico, você é? Eu sou dentista. E a Tânia é Eu sou professora. Então, mas vocês, faz quantos anos que existe a banda Demodé aqui na nossa cidade? A banda Demodé. A Demodé é de 2008. A gente começou... A gente é amigo desde a infância, todos, assim, e a gente teve... Uma vez o baixista foi ver eu tocar com um projeto que tinha. Todo mundo tinha projetos aqui, né? O Ciola e a Tânia cantavam numa banda chamada Jolly Roger. Essa é Jolly Roger. Jolly Roger, é. A Desconfusa, nós pegamos o legado do rock. A Desconfusa foi uma banda que fez o cenário do rock acontecer. E a gente, como era muito entretenimento, né? Entretenimento a gente classifica cover, né? Banda que tira a música do repertório dos outros. E como estava um cenário muito forte de cover, a gente resolveu montar uma banda em paralelo aos projetos que todos tinham para trazer um som próprio, um som autoral, um som da cidade mesmo. Então vocês fazem música? Isso. Sim. Vocês compõem? Isso. Sim, Daí a gente formou a Carrara. E agora vocês têm, Jeff, música composta? Temos. Qual é a música composta? Daria para você tocar um pedacinho que fez mais sucesso? É a Demodé, né? A Demodé, né? Então vamos lá. Vamos lá? Há dias que eu acordo magoado e não sei nem porquê. Fico vendo tanta novidade, não consigo entender. Tudo muda a todo instante, eu fico tonto sem parar, digerindo tudo só por cima. Acho que eu não consigo nem me expressar. Hey, hey, acho que eu tô ficando demodé. Hey, hey, acho que eu tô ficando demodé. Chego em casa tarde devagar pra você não perceber. Arranco uma flor lá do quintal e digo que amo você. Tudo complica se você não aceitar.
procuro uma explicação. Me plano de joelhos se precisar, por um cantinho aí no seu coração. Hey, hey, acho que eu tô ficando demodé. Hey, hey, acho que eu tô ficando demodé. Essa é uma delas, né? Essa é uma delas. Uhul! Obrigado. Essa eu já escutei. Sim. Então. A gente viu vocês em alguns shows nossos. Não. A gente sempre curte, né? Eu e meu esposo, o André, é gaúcho. Os gaúchos gostam de rock, né? Sim, a maioria bastante. gosta de rock, música gaúcha, mas a maioria é roqueira. E aqui no Paraná a gente também tem cultura de gostar de rock. Tem bastante, né? Desde a época, o Blindagem que levou isso muito à Ícone. frente, né? Aqui no Paraná, né? Rio Grande do Sul tem um monte de gente, na verdade. Eles Nossa, é um monte de banda, né? eles alternam muito entre... Aliás, os três cenários mais fortes do rock nacional aí estão basicamente no Rio Grande do Sul, em São Paulo, né, e depois no Rio de Janeiro, né? O eixo Rio-São Paulo, né, e Rio Grande do Sul, de onde saem as pessoas, né? Florianópolis também tem umas bandas. Então, mas quase não no rock, quase né? todas elas, às vezes elas nascem em Florianópolis ou nascem em Minas Gerais, de repente em algum canto, nascem no Paraná, mas para sair mesmo da Tem que ir pra São caça, Paulo. Isso. Tem que ir pra São Paulo. o A eixão gente teve mesmo, lá, né? aham. A gente teve lá, na verdade, a gente teve com a Demodé, assim como a gente estava falando ali no começo, a gente formou a Demodé em 2008, né? Mas em 2006 a gente montou o primeiro projeto, que era o Carrara, né? Que era de autoral. E daí a gente levou um ano o projeto Carrara e depois a gente precisou captar recursos para poder gravar o disco, né? Então a gente montou a Woodstock daí, em 2007, que era só entretenimento, só para captar dinheiro mesmo, né? Entretenimento seria banda cover. cover. É cover, né? Só porque pra gente, Isso. né, traduzindo. Basicamente É, o isso. entretenimento é cover. O autoral a gente já pensa como um legado, uma ideia. Você sempre deixa uma letra ali, né? Um pedaço de você vivo. E pra ser vocês todos interpretado. compõem da banda? Aqui nós três, sim. Nós três, sim. aham. Vocês três que compõem. É. Os outros também compõem, mas a nossa vertente é autoral. Minha primeira música é composição autoral e assim. A Foi gente, Catânia, a gente inclusive, tem altas músicas juntos. A gente né? começou a tocar, eu e o Jeffrey, estava na 8ª série, na verdade. Isso aí. Rapaz. Acho que uns 14, 13 anos. Mas e a Tânia cantava já? Não, a Tânia entrou como tecladista. O primeiro contato dela era tecladista. É, Daí Jeff era eu era o vocalista. cantor, né? Daí quando ela cantou, eu pensei, não, né? Vamos deixar ela cantando, acho que é melhor, né? Daí ela já tomou o espaço dela. Mas e daí ela- você continuou com a aula de teclado ou você desistiu? Fui mudando pro vocal e ficou A Tânia toca um monte de coisa. Mas você toca também, né? Aquele instrumento, como que é? a meia-lua. Eu vejo que Não, já toca outras coisas. Flauta, gaita, Aquele flauta indiano lá. também. Aquele indiano lá, Escaleta, como é que é? harmônio. harmônio. A Tânia Muito chique. é multi-instrumentista, multifacetas mesmo. E tudo assim, vocês tiram assim do ouvido, como é que funciona? Vocês estudaram música, chegaram a fazer... Acho que todos tiveram um contato com alguma forma de estudo, né? Porque é difícil você entregar uma qualidade um pouco melhor parado. Você tem que estar sempre buscando uma evolução, né? Mas acho que uma busca profissional, acho que só eu tive com relação Eu comecei com algumas aulas de violão, mas fiz poucas aulas e no geral fui autodidata. Me inspirou. Sola foi um dos guitarristas que eu me inspirei Você para ser guitarrista. Você vê, né? Foi uma má influência. Eu ia ver ele tocar quando molequinho. Mas e daí, como que vocês se conheceram? A diferença de idade, assim, o Jeff... Eu sou o mais velho agora. Eu queria falar, Eu e ele, mas os dois. Eu sou são- bebê, por enquanto. Mas eu Dos sou... mais velhos, eu e o Jeff. Mas e vocês se conheceram assim, como? Colégio? Colégio. Estudaram Festival no de mesmo música. colégio? É que música acaba, mesmo, por exemplo, que nem eu já vi outros programas que você teve outras vertentes aqui, e a gente conhece todo mundo, porque você acaba se conhecendo, você acaba tendo contato musical. Como eu falei, assim, a partir da nossa geração a gente unificou, não tem mais gaúcho, sertanejo, rock, a É gente uma se dá sintonia. tudo. Sim, você acaba indo num lugar onde tem alguém tocando e música é tudo meio parecido, assim, sabe? O jeito de agir, Se o jeito de juntam. falar. Isso, e de maneira geral são bem expansivos, né? Então você acaba encontrando as pessoas, quando se encontra lá, cada um tem o mesmo perrengue, tem a mesma dificuldade para passar o som, para ajeitar aqui, para ajeitar ali. Porque o cachê, porque não sei o quê. Então você sempre tem assunto em comum. Se né? identifica no grupo, né? E daí acaba todo mundo se juntando, você vai conhecendo um aqui, outro ali e vira uma familhona. Pois é, até a gente conversando um pouquinho anteriormente, vocês falaram assim, existe bastante banda de rock aqui na nossa cidade. Sim.
Vocês passaram uma época, eu acredito que o rock, ele tem muito daquele tipo assim, uma época, modinhas, né? Existe isso. Como é que tá agora em relação ao rock, assim? O que vocês acham? É uma tendência a voltar, ou assim, na modinha, ou vocês acham assim, que fica mais aquela coisa assim, de quem curte mesmo? Acho que o rock é mais uma cena, clássico. E também depende do rock, né? O rock clássico, por ser clássico, né? Ele meio que não morre, né? E isso é uma coisa que já, às vezes, o pai que escuta, ali, o filho acaba escutando por se identificar. Às vezes o avô já escutava também. Então é uma coisa que já está presente há muitos anos, né? Então, se for pegar, assim, do começo dos Beatles, por exemplo, no começo da década de 60, de lá para cá já vão 60 anos. Então, você pega é muito grande, uma né? amostragem muito grande de pessoas, né? E são músicas que são muito boas e são palatáveis, vamos dizer assim, são músicas que te fazem bem, seja você um adolescente, um jovem ou uma pessoa mais idosa. Tanto que você dá para ver isso até nos shows do Paul McCartney, que eu tive a chance de ir. Você vê o público, você vê o vô com o filho e com o neto, todo mundo junto e todo mundo chorando junto, entende? Então nessa a música une. Isso, com certeza. Eu acho que tudo que é na área de arte une as pessoas. Também acho. Né? O esporte, tudo que é da pessoa, o dom da pessoa, não tem como você não ficar pensando assim, meu Deus, como que aquela pessoa consegue, a gente admira, admiração. Falo, né? Sim, então nessa parte, se levando em consideração o cenário do rock and roll aqui em Mafra, em específico, das bandas, né, de entretenimento, né, em especial, essa é uma área que sempre tem público, sabe? Bem na verdade, né? Porque é gostoso de ouvir. Ainda mais se você fazendo bem tocado, é legal. Em relação ao que tem de novo no mercado, vamos dizer assim, né? Das músicas novas em geral, tem muita coisa interessante acontecendo também, isso que eu ia perguntar, porque às vezes a pessoa fica assim, não, eu só gosto desse estilo, eu só gosto daquele outro estilo. Vocês, assim, escutam tudo que é tipo não fica só naquilo. Não, de maneira geral. Eu lá em casa, inclusive, o que eu mais escuto é jazz, normalmente. E gosto muito de ver as coisas novas. Tem um que eu gosto muito, que minha filha me apresenta as coisas, né? Ela canta também, né? Ela canta também. Daí, às vezes, tem muita coisa que a gente não está sabendo, porque é muita informação, né? Mas, por exemplo, um que eu gosto muito, que é brasileiro, que é Kamaitachi. Kamaitachi. Kamaitachi é uma composição. Aquela banda italiana? Não, ele é um compositor brasileiro. Um menino, é esse estilo youtuber, de compositores que compõem as músicas, daí lançam que é meio no YouTube, falado, né? assim? Isso. Não é bem com... Isso, diferente. Ele tem um jazz. Rap? É um rap rima, mas ele pega a história, ele faz uma leitura de um anime, ou de uma linguagem que a molecada fala, ele faz uma letra. Eu vou ver, explicando. então. Ele mistura várias formas de arte, a arte do anime, a arte da letra mesmo, tem a música bem composta. Uma pegada de jazz também. Eu acho Bem legal. Eu vejo assim, tem bastante banda assim, que eu acho que depois, as mais novas também, boas. É que não pode ficar muito, é clichê que vocês falam? Isso. A banda, ela não pode ter só um sucesso. Não. Sim. Né? Ela tem que ter vários sucessos e assim, às vezes não bomba tanto mas todos são contínuos. Não é assim que funciona? Isso para a banda se manter por mais tempo, né? Mas Isso. um sucesso bem feito dura também, só que não te garante muito show. Mas, mas o Beatle pode gravar, né? Mas realmente mudou muito o cenário musical, né? O interesse de música é bem diferente. Hoje, para um aluno, minha filha, por exemplo, que tem 12, essa linha aí é mais 14 menos. Né? Daí você pega 14 a 19 ali, por exemplo, estão no pop mundial, assim, desde de Ed Sheeran. Mas sabe, gente, eu tenho um menino de 13 anos e a gente vê as séries na Netflix. A Stranger Things, aquela Rua do Medo, vocês assistiram? Trilha sonora top. Top! E ele gosta dos anos 80. Vandinha. E os anos 80 foi tão descriminalizado na nossa época. Então, eles dizem assim, os anos 80 não tem. Então, é que como a gente viveu ele era careta, entende? Que é mais ou menos a proposta de quando a gente era mais adolescente, vamos dizer assim, os anos 60 eram fantásticos. Os anos 80 são os anos 60 deles, né?
Entende? É mais ou menos. Mas vocês tinham esse preconceito com os anos 80? Eu sim. Eu não. Eu gostava do Eu lembro da minha adolescência. Eu tinha Capaz. principalmente com o som nacional. Assim. Eu curtia gostava de Cyndi ouvir as Lauper. ideias nacionais. Mas eu nem entendia o que Mas a os gringa anos 80, falava, né? Mas quem eu- que é a Legião Urbana? O meu maior drama era não ter o M2000. E o 2000 daí veio com o Red Hot Chili Peppers. Foi. O grunge era grunge, né? Mas no final, é final de 90, né? Era grunge. Metade de 90 pra frente. Nirvana. E você vê, mesmo assim, né, todo esse pessoal dos anos 90, que agora já se vão 30 anos também, então já se torna clássico, mas tudo que é bem feito, vai ficando. Né? Vai ficando. E outra coisa que eu percebi, muita banda europeia, né? De rock que o pessoal tá escutando, né? Isso. Né? Umas músicas, umas bandas alemãs. Tem, então. É que hoje mudou, né? O acesso, né? Isso, Na nossa exatamente. época era fita, né? Você reunia o pessoal pra ir ouvir o som. né? Era MTV. É isso E aí. a MTV quem tinha direito de ter parabólica? Com sorte, né? MTV. Era parabólica, né? lembro. Eu me lembro que eu tinha uma amiga minha que tinha parabólica e nós ia assistir MTV. Agora já não, né? Agora você, o Spotify, o Deezer, você consegue ver banda. E às vezes que antes você nem escutava, você tinha que pegar uma rádio, algo que Então, tivesse. gravado. Esse me E lembra- agora você aprende tudo que é. Meu Você escuta. primeiro show, né? Eu tinha 14 anos de idade, fui tocar no London. Você imagina? Mas foi lá um no show- clube. Foi. Não Mas foi no London VIP. Não, foi no London VIP, desculpe. Mas foi um show surpresa, vamos dizer assim, eu tinha acabado e comecei a tocar, né? Então comecei a tocar com 13 anos e, como eu falei, meio aprendendo sozinho, então na base do facão, né? Como diz. E daí o acesso à música da gente era meio limitado, né? E eu conseguia pegar mais músicas que legais quando eu ia visitar meu tio, que é o professor Ricardão, você deve ter O conhecido. Ricardo de Geografia? Isso, aham. Você é sobrinho do Sou Ricardo? sobrinho do Ricardo. O Ricardo que apresentava as bandas de rock nas entradas das Olimpíadas. Desde sempre. E daí, nessa fase, às vezes eu ia visitar ele em Curitiba, porque ele já estava morando lá. Lá, né? tá dando Ele aula tava no dando aula positivo. né? E daí lá tinha Rádio Rock, né? Então eu pegava uma caixa de fita, né? Eu chegava lá, eu ficava no som dele, eu via a primeira. Então você sempre perdia o começo da música e o final, porque sempre tinha uma propaganda no final e no começo até você acertar o botão levava um tempinho. Então você tinha meio que, né? Analógico, Descobrir o que estava não era acontecendo fácil. ali e fazer, né? E a letra, né? E a letra, como é que você sabia a letra? Até, mesmo falando inglês, né? Até falando inglês até hoje, né? Não esquece mais. Mas pra você pegar numa música, na rádio, assim, entender bem certinho o que tá ali. difícil, né? Nossa, Muito bem. tanto que até Você brinca, cantava meio estranho, né? né? Tanto que eu até brincava com a turma, né? E os primeiros shows eu fiz cantando tudo em russo, né? Eslavo, né? Numa língua que não existe, né? Era um tanto que existia, um tanto que Importante é existia. estar no ritmo. Era Mas me diga uma coisa, isso é uma outra coisa. O músico, além de saber tocar, de saber cantar, tem que saber falar inglês. Tem. Quem canta. Ou outras E quem línguas tem ainda, né? dificuldade? Não, mas pra né? falar. Não, hoje não tem. Hoje a molecadinha sabe falar inglês, né? Então, se você não sabe, eles sabem que você não sabe. sabe. Antigamente, quando a gente começou, lá atrás, né? Daí ninguém Dava sabia. uma- Ninguém Não, sabia, ninguém passava sabia um também. facão. Ninguém sabia também, tá tudo certo. Aqui, ó, Importante Brasil. Estudar a letra, Importante era pronúncia certo. pra não sair. Claro que depois a coisa foi desenvolvendo, a gente aprendeu a cantar. Mas, gente, eu queria saber, assim, um show, assim, inusitado, assim, que vocês fizeram num lugar, assim, que vocês acharam que era uma coisa e daí chegou lá e era diferente. Teve tanta coisa legal, já, né, que nessa história da Demodê em específico, a gente tocou em muito lugar, né? A gente tocou pra caramba mesmo, foi uma porção de lugares. E que ele estava comentando em off, né, antes da gravação aqui, que todo show nosso dava algum tipo de problema. Né? De uma zebra. A gente, acho que enterraram uma caveira de burro, um sapo seco com o nosso nome amarrado. Costuraram alguma coisa nesse sentido. Com o nome, na boca do sapo, que foi interessante. Porque, nossa, uma das vezes, né, a gente estava tocando em Camboriú, lá no John Bull, né? E foi legal, né? Legal, né? Nossa Imagina. primeira vez no John Bull lá, né? Nossa, Camboriú, que legal. A gente alugou um ônibus novo, né? Novo, era a primeira viagem do ônibus, né? Porque uma galera foi junto com a gente daqui. Daí veio a turma de massa. Cada lugar que a gente tocava era uma excursão. Era uma excursão, né? Verdade mesmo. E daí, bom, só a nossa excursão meio que enchia, pelo menos metade do público era nossa, né? E a gente chegou lá, tocou, né? Uma chuvarada que caiu, uma chuva. Beleza, né? E o show foi super divertido, aconteceu Um monte de coisa. aconteceu um monte de coisa engraçada durante o show, né? Sempre tem alguém engraçado na plateia? Nesse caso, assim, nesse dia a gente tava tocando, daí tava finalizando o show, assim,
eu acho que fechou alguma boate em volta e foi um monte de mulher. E elas começaram, verdade, elas começaram a subir Nos balcões, fazer e dança de começaram a pobre. dançar, né? Acabou o show, né? Toda a galera que tava vendo a banda foi pro balcão. Daí acabamos abandonando também ó, o show. E Daí vocês também foram lá? também fomos lá, velho. Foi tipo um semi-strip, na verdade. Foi uma coisa. Foi forte também. Foi bem animado. Foi Foi rock bem and roll. animado. Daí finalizando, a gente foi guardar os equipamentos no ônibus novo, né? E daí não pegava o ônibus pra manobrar. Daí foi um menino que tava com a gente lá tentar fazer um Uma negócio ligação direta. no painel do Ele ônibus. pegou fumaceiro. Ele, não, mas é normal, assim mesmo. E tchac, tchac. Ele ligava o limpador de para-brisa, e ele ligava o pisca e nada, ligava o ônibus. Agora foi, não, agora foi o pisca. Agora foi, não, acendeu o farol, não. Nossa, né? Mas foi só uma das histórias que a gente todas as vezes teve alguma coisa. Esse a gente já pegou o novo pra tentar Pra quebrar tentar resolver o problema. A gente fez uma viagem uma vez pra tocar em Jaraguá, acho que Estação do Tempo, né? Estação do tempo. E daí nós fomos no ônibus, que era muito divertido. O ônibus era muito legal, tinha um chão retrô, com um sofá em U, O ônibus tinha inteiro cama. entrou, na verdade. E daqui de Mafra? O ônibus Era foi Mais um lembra um motorista. cor-de-rosa, um pink que tinha, um ônibus rosa que rodava por aí? Então, só tinha escrito show do lado. Um ônibus cor-de-rosa dos anos 60. Parecia a assim, todo- Priscila Rainha do Deserto, daquele estilo. Cara. Aí chegando lá, tal, daí nós cantando, quando eu olhei assim, o nosso motorista já estava, acho que no segundo capão de uísque energético. Meu Deus! Ele tomou muito uísque energético. Daí ele foi vomitar, o amigo meu entrou no banheiro e jogava água assim. Daí ele disse assim, você tá bem? Já tomei 6 rebites, agora vamos. E volta embora. Esse foi um dia assim que foi traumático. Daí, Tenso, tenso. tá nesse medo de... Tenso. Ah, foi E aí, só. e como é que foi na serra ali de Corupá? Meu, com chuva. Com chuva. E ele é bem louco. A porta traseira do ônibus era fechada com uma baqueta, pra você fazer ideia, não tinha trinco, né? Dentro do ônibus ele tinha uma cama de casal Nunca atrás, mais. tinha mais uns 2 beliches, tinha uns sofás, não era um ônibus normal, era um ônibus de show. O ônibus era legal mesmo. É. Mas eu sei que motorista não. cada cruz daquela que fazia isso, só ficava com o olho desse tamanho, assim, agarrado nos cantos do sofá e... Eu tava grávida na época ainda de 7 meses. Nossa Senhora. Quase pari ali. É. Mas chegamos, né? Mas chegamos, né? E assim, um show assim que vocês lembram, assim, que foi o mais animado, assim, que a galera foi a loucura, assim. Puxa vida, eu vou te dizer que Foram vários. eu acho que todos Do acontece Crossroads, isso. eu E acho o que foi muito repertório, legal. É, Que, Crossroads pô, é É, uma o coisa Foi bem muito Crossroads foi legal. legal por causa que uma banda que a gente gosta muito, né, dentro do rock, que influenciou a gente, é o Blindage, né? E o Blindage, eles têm lá no Crossroads, eles tinham uma quarta ou uma quinta-feira que era eles que faziam o som, né? E daí um dia a gente tocou num festival lá e o Paulo, o baixista, viu a gente tocar, né? Ah, ficou fã da Demodê, né? Ele cedeu o espaço da Blindagem pra gente tocar lá. Então, Inclusive, pra nós foi uma honra, né? Enquanto assim. a gente estava no festival mesmo, né? Foi bem legal pelo seguinte, que tinha algumas categorias, assim, né? Era Jam Session. E a boa parte da votação era pela internet. Né? Pra virar banda residente, né? E a gente é banda aqui de Mafra, né? Pra ir lá pro Crossroads em Curitiba, né? Que tinha todo o pessoal com engajamento e tal. Não era tão fácil pra gente conseguir esses votos, né? E então a gente foi conseguiu o suficiente para poder estar lá, né? E enquanto a gente estava lá, a gente fez o show, né? O pessoal ficou uau, né? Foi muito É que é diferente, né? Que eles sempre uma linguagem própria lá, né? Mas o gente fato chegou. é que a gente perdeu o festival porque não teve votação suficiente pela internet. Daí eles criaram uma categoria só pra gente. Pra nós poder tocar, né? Poder Poder premiar a premiar. gente. Eles criaram a banda Revelação na hora lá. Eles fizeram, nem As tinha. nossas músicas tocou um tempão na rádio rock. É que o engajamento sempre foi uma coisa É complicada. Mundo né? Rock a banda, a rádio? Não. Não, Rádio é Rock. Crossroads, Rádio- né? Não, O o bar. bar é o Crossroads. Crossroads. né? Ah, É eu acho lá que eu sei onde que é a minha... É na Avenida Iguaçu. Pertinho da Praça do Japão. O ali. bar mais rock and roll. de Tava Curitiba, entre os né? 50 mais bem famosos do legal. Brasil. O né? John Bull e o Crossroads são os 2 bares mais legais de rock de Curitiba. Aí né? a gente Há muitos conseguiu anos, né? entrar, se quisesse continuar residente, mas não ficamos. Mas, É que ó, a gente também teve os filhos, né? Vieram vindo os filhos, então foi cada um dando uma prioridade ali, uma prioridade aqui, né? Foi mais ou menos como quando a gente foi gravar em São Paulo também, né? A gente gravou lá no estúdio do Rick Bonadil, né? Lá em São Paulo, no Midas, né? E... Isso foi muito legal, abriu muita porta pra gente. então esse a gente evento. foi gravar nossas músicas próprias lá mesmo, né? E lá a gente acabou conhecendo uma figura que era o chefe na época, né? Era o chefe de estúdio do Rick Bonadil, o Lampadinha, um produtor musical top. Ele Vencedor de Grammy. tem 5 Grammys, né? Já.
Ele é muito legal. E ele que agilizou, também teve uma história toda louca dessa nossa gravação, mas vai ser muito comprido para comprar um programa só. Mas o fato é o seguinte, que daí acabou que depois que a gente fez a nossa gravação, ele chamou a gente para ir na casa dele depois, né, para ser nosso produtor e tudo, né? 2 semanas depois ligou, chamou, a gente foi na casa dele. E foi uma experiência bem bacana, sabe? Tanto que eu continuo em contato com ele, eventualmente ainda, né? Tem alguma coisa de música que eu gravei também, depois ele que produziu e tudo, só que ele não está mais no Brasil, agora está em Los Angeles. Nossa, que legal, gente. Mas ele é fora da curva, assim, o cara... E no começo, assim, foi engraçado que a sensação que a gente teve, a gente chegou lá e os caras olharam pra nós, tipo, uns capelzinhos, né, de mapa, né? Mafra, interior de Santa Catarina. Deram uma olhada, assim, meio estranha, mas quando rolou o som, daí mudaram completamente o tipo de tratagem. Foi muito legal mesmo. Muito legal. Ali foi uma coisa pra nós se sentir muito bem recompensado. Então, dessa questão que o Jeff falou dos filhos, foi uma coisa que ele botou em pauta, né? Quando chamou a gente pra reunião, né? Você percebeu? Então o negócio é o seguinte, né? Eu achei vocês muito legais, a banda é muito boa, tem energia, tem tudo que precisa. Mas o que vocês querem? Né? Isso faz 12 anos. Aonde vocês querem chegar? Porque para cada caminho que você quiser chegar, um objetivo que você tenha, é um trabalho que você tem que fazer, é um dinheiro que você tem que despender, né, em gravação, é um tempo de vida teu que você tem que colocar ali, é um empenho, né? Para cada degrau que você quer galgar, é um empenho, um esforço, é um sacrifício que você tem que fazer. Né? Então, aonde vocês querem chegar? É legal isso, né? Coisa que ele deixou claro assim pra gente, que rock, ele não é popular, né? Não. Então, ia ser, vocês vão trabalhar nesse nicho que vocês vão trabalhar, porque o rock, ele não tem a proporção... Que o sertanejo tem. Assim, eu até entendo, assim, a gente teve, né, algumas bandas de rock aí bem estruturada, bem famosa, né? Mas dentro desse nicho aí que o senhor estava falando, dos 3 eixos, é muito complicado você entrar também, sabe? Por exemplo, Rio Grande do Sul, você não entra. Você não pode ser uma banda extraordinária lá, eles são Caxias, é eles, né? Eles pegam Rio de Janeiro, tem que ter bastante investimento, né? Pega São Paulo, bastante investimento, então e daí, a Tânia estava grávida também, né? Tava Nessa recém... época não, acho que ganhou fazia 3 meses. Que a Adriele estava grávida, eu lembro que... Então faz 12 anos isso, né? Mas foi uma experiência legal. Nossa, foi bem divertido mesmo. Então, é que ele falou, então, e vocês têm filhos e têm as profissões, então, para vocês que moram no interior... Né? Como é que vocês vão querer fazer? Ele contou a realidade. Foi muito legal. Foi curto e sincero. Sim, Não, e disposto a ajudar, assim. O mais legal é que ele estava disposto a ajudar mesmo, assim. Se a gente resolvesse... vamos no casting correr. dele até hoje, A gente ia correr, só que daí cada um tinha o seu projeto pessoal ali andando já, né? Então a gente teve, no tempo errado, a proposta certa. Exatamente. Mas, gente, vamos cantar mais uma? Cantamos. Fazer o zambi, Tânia. Quase que foi um violão. Quase que deu uma violãozada. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie.
The Cranberries. Isso. É assim que fala mesmo? É isso mesmo. Ela faleceu, né? Faleceu, a Dolores. Ano passado. No ano passado, né? Isso. Ela tinha problemas assim bem complicados. Tinha, acho que, né? tinha depressão, né? Depressão, mas uma baita cantora, Uma sempre baita, vai ser lembrada. E Deixou é um muito legado boa aí. as músicas dela. Mas o dela é de que ano já? O Dolores era nos anos 80. Anos 80. Anos 80? Final de 80 para 90, né? É, começo de 90, né? Já começo em 90. Junto com o Nirvana, isso É, aí. Aham. do estoque, o último que teve, né, em 90. Antes daquele Ele jogou a fatídico. nível mundial, né? A explosão, assim, né? Sim. Já existia há mais tempo, mas acho que na década de 90 que ela foi... E Jeff, você que dá aula, assim, você vê que tem muitos jovens e se dá aula também para as pessoas mais velhas, assim? Dou. Tem alguns exemplos que eu gosto de usar, assim, que são exemplos pra gente, né? Assim, tem o senhor Eugênio, né? Que é um senhorzinho lá do Lar dos Velhinhos, que vinha realizar o sonho de infância, assim. Daí questão saúde, porque quando é mais idoso, tem bastante a parte da saúde, que dá uma atrapalhadinha, né? Mas Dona Lucy, uma senhora que ensina viola, criança também, né? Mas tem faixa etária de idade, a partir dos 8 ali, anos já tem interesse. Mas a nível de banda, assim, que é o nosso... a gente teve uma lacuna bem grande, assim, da juventude, assim, né? Acho que a última geração de guitarrista que procurou tocar guitarra, que gostava, é a geração do Shigeo. Dos A anos geração de 99, 2000 ali, que veio buscar, assim. Daí ficou uns 10 anos sem ninguém, assim, né? Era uma busca bem pequena, assim. Daí agora, recém, começou tem, a montar né? Tem uma turminha, né? Eu tem vi uma até no... molecadinha. E sobre os festivais aqui em Mafra, gente, tá acontecendo? Como que tá? Tá tudo meio parado, assim? Parada. Tá bem parado. Ele deu uma quebra bem grande na época da pandemia, né? Ele até estava querendo começar a esboçar uma reação, um embalo de ter várias coisas acontecendo, né? E durante a pandemia deu uma parada. Mas agora está começando a voltar. Tem alguns festivais mais roots, assim, mais isolados, não são exatamente festivais oficiais, né? Mas eles vêm acontecendo, tem alguns shows legais estão acontecendo, por exemplo, lá no Espaço Paiol, que a gente tocou a última vez com o CPM 22. Como é que foi? Eu acabei não podendo ir, foi legal. Foi bem legal. Cara, gente boa? Cara, eu conversei mais com o Badawi. Ele foi simpático. O pessoal, assim, ó, banda grande eu até entendo, eles não têm muita paciência pra público, pra galera, porque o assédio é muito grande, né? Então eles estão acostumados com esse tipo de coisa. Então, Eles ficaram bem mas pra isolados, gente, na verdade. tranquilo, né? Mas pra gente foi super legal. Pra Bem gente na foi legal. verdade. Mas pro povo, assim, não teve muito acesso, né? Mas assim, pra nós, o show especificamente, porque o CPM não tem muito a ver com o nosso nicho, né? Não, né? Não, assim, a gente é É mais outro do rock, estilo outro estilo musical, musical, né? né? Mas a gente rock também respeita foi mais porque uma- são clássicos hoje também, né? CPM hoje é um rock clássico. Virou do um Brasil. clássico, né? Na nossa época era modinha. Mas tava legal, o espaço. O palco lá é muito bom, né? palco, O palco lá é o muito pessoal legal. Fantástico. Caprichou, ficou muito Nossa, legal. lá é mesmo. muito legal, né? É muito legal. Muito legal. É um dos lugares mais bonitos que eu já vi, assim. A gente já tocou uma porção de lugares Um mesmo. lugar mas legal ali- pra fazer um mas ali- festival Ali grande. tá no O lugar top é 3, bonito, pelo menos. a estrutura que o Mas é Christian igual o fez, Armazém, né? Esse show que vai ter agora no dia 23 de dezembro. Vai ter o A quê? gente- Ah, vai ser lá no Armazém, né? Isso. A gente faz Isso, o né? encerramento do Armazém há alguns anos já. Aham. Faz Sempre bastante tempo, a tem, gente vai bastante. fazer o quê, Jeff? Pelo menos 6 anos mais, né? Mais, 8. Mas vai ter mais bandas? Não. Só vocês? Provavelmente tem uma jam, uma outra, uns amigos que vão lá, que a gente dá um espaço ali e tal. Mas esse encerramento é sempre com a Demodê, a gente sempre faz. Ah, que legal. O Armazém foi nossa casa por muito tempo também, sabe? E uma. E agora um bar. tem o Flagra. Aham. Aham, legal No Flagra a gente não foi tocar com Ele ele chamou a modelo. gente pra tocar ali no. Vai ser agora em janeiro, acho que, né? Não fechamos a data, ele tinha umas datas lá, mas O não Flagra chamou. toca de tudo, né? Tudo, o Flagra também, eu nunca tinha ido, eu toquei com a BH agora esses dias lá. Nunca tinha ido, o espaço muito legal mesmo, assim, nunca tinha visto, bem legal. Central, assim, eu acho que é mais Rio Negro que está centralizando hoje os eventos, assim, a juventude sai pra noite em Rio Negro, né? E antigamente no nosso Era tempo era Mafra, né? Mafra. Isso, Na TV os caras falavam, assim, as bandas grandes falavam que um dos objetivos de carreira deles era passar por Mafra, né? Imagine, Mafra era uma referência, assim, a nível de shows nacionais, né? Sim, o tempo do London Club. Isso, E daí tinha aquelas outras que não é do meu tempo, mas teve a festa Anonimato. Tinha Stones, né? Tem a Rolling Stones, Essa é antes de nós, né? A Rolling Stones é um pouco antes da gente. Stones É, é o bem Stones é legal. legal, sempre tinha... Mas mesmo as festas do peixe, né? Que tinha as festas do peixe, a gente tocou em algumas, né? Ah, vocês foram tocar nas festas Tocamos. peixe? Ah, claro. Carlinhos inventou o nome. Sim.
era porque ele queria incentivar a Psicultura. psicultura e o povo não entendia. Daí até um cara falou, mas tem peixe. Não, e é engraçado como tem água que não esportistas falta. nessa área aqui, né? Tem. É uma visão Eu achei legal, legal, a gente achava assim, meu Deus, da onde que ele tá tirando, né? Mas tudo tinha uma visão. Mas aquele era fora da curva, né? Comparado Ele tinha umas visão, né? Uma curiosidade interessante em relação ao Stones, que sempre tocava a banda Dr. Smith, no Stones. E o baterista era meu professor de prótese fixa na Federal do Paraná. Só descobri depois. Era o Elvis. Né? Aliás, ele fazia cover de Elvis, ele era igual o Elvis. O que era bem legal, chegar no consultório e tá ele lá, era o Elvis, né? Ele era igualzinho. Fantástico. Eu só chamava ele de Elvis, inclusive. Muito E ele legal. se sentiu orgulhoso. Total, né? Mas, gente, e agora então vocês vão estar dia 23 no... Isso. E, tipo assim, vocês têm na página no Instagram, no Facebook, acompanhando, assim, para avisar onde que vai ser show? Isso, no Instagram. A gente usa o Instagram hoje, porque o Facebook deu uns probleminhas lá, a gente acabou perdendo o gerenciamento da conta. Mas a gente criou um Instagram mesmo. A gente é demodê até nas mídias sociais, né? Então a gente começou faz pouco tempo, ali, faz uns 2, 3 meses que a gente montou ali, só pra gente ter mesmo a nossa história ali, né? Porque, Ah, sim, tem que deixar gravado tudo. Mas agora tá começando nas mídias, @ Demodê Classic Rock, tudo junto. Demodê, é D-E-M-O-D mudo, né? Demod Classic Rock, tudo junto. a gente tirou o E do demodê, né? Do português, né? Tem o E com o chapéu. A gente tirou fora, deixou o D mudo só, né? Chapéu era do logotipo? Não, a palavra que demodê quer dizer fora de moda, né? É um termo que usava. sim, Nós claro. sempre tocamos. E a gente tocava trajado, né? A vocês... gente ia com os uniformes da década com as roupas de 60, assim, as bocas de Nossa, sino. era um garimpo de tanto em brechó, eu até consegui achar a roupa certa. E às vezes não era bem certa, né? O Beto gostava. Mas era o certo pro momento, né? Era o que tinha pra hoje. Mas me diga, Tânia, você tá em outra banda ou só na banda Demodê agora? Só demodê. E o Rafael? Também. E o Jeff? Eu toco na Demodê a vida inteira e toco na Bicho Homem hoje também. Na Bicho Homem. Que daí é um pouco diferente a proposta, né? A gente iniciou com a mesma proposta que a Demodê, que era o autoral. E agora a gente está mesclando com um pouco de entretenimento, porque é engraçado assim os ciclos se repetem. Se levantam bastante entretenimento, de repente tem uma ou outra que começa a puxar uma cena autoral, né? Então a gente aguarda aí para que a cena autoral seja um pouco mais valorizada dentro do próprio município, né? Para você ver, com a BH aí, não é o assunto da Demodê, mas com a BH a gente teve participação que ganhou o Festival Catarinense e Mafra. Nada. Nem parabéns É que para às nós. vezes assim, aquele né? negócio que é da casa não é valorizado, né? Que não dá para falar o mesmo da Demodê, porque assim, graças a Deus, assim, a gente tem bom engajamento com a banda, assim, né? A gente tem uma linha de amizade muito grande, né? Cada um individualmente. E tem isso que a gente comentou, as bandas elas acabam assim, são várias bandas na cidade de Mafra e Rio Negro, mas todo mundo vocês conhecem. Sim. Não tem ninguém que não conhece, que você já conversou. Talvez até tenha, mas De nichos diferentes, talvez vocês, né? É difícil, ou mais novo, assim, né? Mas no eu geral... eu acompanho tudo. Uhum. Desde os country music que rolam aí, né? Tudo. Rolam, eu vejo tudo. Mas então eu agradeço a presença de vocês. Vamos finalizar com uma música? Claro. Então, primeiro, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Então, só agradecer o espaço aí, né? Dia 23, quem puder. Vai Vai curtir. ver o Com Rock and certeza, Roll, vai curtir, a gente vai a ser- festa é garantida. Vai ser como sempre. Obrigada pela presença de Obrigado a vocês. você, Catarina. Então, vamos lá. Cycle. Pode ser. 3, 4. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm real live wire. Psycho killer, it's the set. Fa 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 better. Run, 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 run away. Oh, oh. Psycho killer, it's the set. Fa 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 better. Run, run, run.
Muito obrigada, pessoal. Né? Obrigado Desejo a você. sucesso a vocês. Obrigado. Obrigada pela presença Amém. aí. Falei para o Obrigada. Jefferson, queria muito entrevistar vocês. A gente curte mesmo rock, lembra da nossa juventude e também porque vocês são excelentes profissionais. A gente vê assim obrigado. a música Tânia. A Tânia é uma menina que a gente, nossa, eu queria ter. Não tive, né? Minha voz não me ajudou, mas eu sempre gostei da área de artes, assim. A gente, quando criança, eu sempre fui uma menina, assim, que gostava de fazer, cantar e fazer essas coisas. E Acabei incentivou fazendo também. teatro também. Ah, legal. Então, eu gosto muito, assim. Eu sei como é que você falou, que tem não é tribo, a sintonia de Sim. vocês, Do o artista jeito que em si, vocês vivem, né? Então, eu agradeço de coração a presença de vocês aqui. Nós também. E sucesso! Amém, para todos nós. E obrigada a você que está assistindo nós. Até o próximo programa. Um abraço. Abraço.